Vamos lá então, giro de mercado do dia 29/7, né, finalizando o mês, hoje terça-feira, 15 para 1 da tarde, tá? Vamos passar rápido aqui pelo dólar. Então o dólar praticamente abriu de lado, né? Melhores operações do dólar. Vamos pegar aqui, deixa eu pintar, né? Na minha visão, tá? Ele veio aqui, né? Bateu no ajuste, aqui deu uma operação. Que mais? Aqui eu tinha um ponto, né? Eu até entrei nessa operação aqui, mas para mim não deu muita sequência. Depois, de novo, ele veio no ajuste, né? Boa operação. E depois veio testar a mínima aqui do dia anterior. Aqui também eu entrei na operação, mas acabei não andando muito para mim, mas a operação em si andou bastante, né? Então, novamente, o dólar aí respeitando as regiões, né? Algumas regiões importantes, dado que ele está num range, tá? Ele está trabalhando aqui, ó, nesse range aqui, tá? Eu já falei isso no vídeo de ontem, né? Então, amanhã a gente tem notícias importantes relacionadas aí à macroeconomia, então isso pode ser que esteja deixando o dólar um pouco mais travado, mas de qualquer forma está dando operação. Mas hoje o mais importante, eu vim falar sobre os juros, né? Que eu até comentei ontem, né? Que vai ter a decisão que vai ser amanhã, a super quarta, decisão dos juros aqui no Brasil, decisão dos juros lá fora, né? Então, essa daqui é a planilha onde eu acompanho, né, a Selic, que a gente chama de Selic implícita, né? Ou seja, através dos futuros de DIs, de curto prazo, médio prazo, longo prazo, a gente já consegue saber o que o mercado está precificando em relação aos juros. Se o Banco Central vier com algo muito diferente disso, né, aí realmente a gente pode ter um embrulho aí dos players, tá? Um embrulho que eu falo é os players ficarem meio perdidos e ter uma volatilidade grande no mercado. Mas agora, espera aí só um pouquinho que foi atualizar a planilha aqui, beleza. O que está sendo precificado, né? Então vamos lá. Os juros agora, né? A Selic Target está em 15%, né? A Selic Target. O que é a Selic Target? É a Selic que é a meta, né? Então, a Selic é como se fosse um sistema de custódia de títulos públicos. Então, a meta para transferência de títulos públicos entre as partes é de 15%, mas ele sempre fica um pouco abaixo. A Selic, à vista, ela está em 14,90, tá? Baseado na reunião do Copom de amanhã, eu continuo vendo através da curva de juros que vai ter uma manutenção de juros, tá vendo? Ó? Aqui eu consigo ver as probabilidades de aumentar ou não aumentar os juros. Então eu estou vendo 92% de chance de uma manutenção de juros, né? Ou seja, 0% de aumento. E com 8% de probabilidade do Banco Central subir em 0,25. E eu já consigo ver para a próxima reunião. Para a próxima reunião, eu também vejo uma sequência na manutenção. Por isso que eu falei que provavelmente, até o final do ano, o Banco Central vai manter a taxa de juros em 15%. E uma probabilidade de 18% do Banco Central subir 0,25. É claro que isso aqui está online, tá? Toda hora muda, todo dia muda, conforme as expectativas políticas, macroeconômicas, e por aí vai. Tá? Eu vejo a Selic ela caindo só no final de 2025, começo de 2026. Se a gente fosse olhar aqui a curva, né? Essa é a curva Selic implícita. Então você vê que ela se mantém, né? E só lá depois, ó, na primeira, na segunda reunião de 2026 que ela passa a cair. Tá? E passa a cair ainda pouco, né? Ó, 0,25, 0,25, 0,25 e lá, mas depois para o segundo semestre de 2026 que ela passaria a cair 0,75%. Tá? Vamos ver se isso corrobora com alguns dados macroeconômicos. Então aqui a gente está com o Boletim Focus. Ó, o Boletim Focus realmente está falando que para o final de 2025 é uma manutenção da Selic em 15% e para 2026, 12,5%. Deixa eu ver aqui 2026, o que eu estou encontrando aqui, ó. 2026, 13,15, né, que seria aí 13%. Então, eu, eu não, né? Os juros agora, a curva de juros atual tá falando que o juros vai ficar 50 bips acima do que o próprio Copom está dizendo. Para 2025, ok. Para 2026, está gerando essa distorção. É uma distorção momentânea. O que os players fazem com essas distorções? Se a curva de juros tá 13 e a expectativa é 12,5, né, eles conseguem arbitrar a curva de juros nesse vértice para 2026, tá? Através das negociações de opções de juros, que são as opções de IDI, a gente também consegue saber o que os bancos estão apostando.
Eles estão apostando numa alta, numa queda ou numa manutenção dos juros. E na sua grande maioria, a gente está vendo aqui por uma manutenção. Tem até um pequeno percentual aqui, ó, acreditando que pode aumentar um pouco os juros. Tá? Mas é bem pequeno, é mais para manutenção, então também corrobora com aquilo que eu acabei de calcular. Tá? Amanhã, como é super quarta, tem a decisão do Fed também. E o Fed é a mesma coisa, é uma manutenção dos juros entre 4,25 e 4,50, né? 90, praticamente 97% de probabilidade de manutenção dos juros, e essa probabilidade ela veio até aumentando, né? Há um mês atrás era 81%, agora está aí em 95, 97%. Tá bom? Então amanhã para a super quarta praticamente está tudo inalterado. Manutenção dos juros tanto aqui no Brasil quanto lá fora e acabamos de ver a curva de juros. Tá? Outra coisa que eu tinha prometido no giro de mercado de ontem, a gente dá uma analisada em Bradesco. Bradesco vai ter a divulgação do resultado, vou até pesquisar aqui, ó, mas acho que é amanhã, tá? Dia 30 de julho. Divulgação, resultado, Bradesco. Aqui, ó, dia 30 de julho vai ser divulgado o resultado do Bradesco. Então vamos dar uma olhada como está Bradesco. Bradesco a gente já analisou, a gente já operou há muito tempo Bradesco, né? Agora, no momento, eu estou zerado de Bradesco, tá? Mas o que que a gente já operou? A gente vê que Bradesco, né, são ciclos econômicos. Esse daqui foi ciclo de alta de Selic, que impacta todos os bancos. E teve, junto com isso daqui, né, então teve Selic, vou ser sucinto, tá? Porque tem um vídeo, eu vou deixar o card aqui, tem um vídeo que eu fiz uma análise até mais ou menos esse período aqui, ó, de Bradesco, tá? Já considerando essa expectativa aqui, tá bom? Então eu vou ser mais sucinto, mas aqui teve Selic mais o próprio resultado do Bradesco que veio ruim, questão de inadimplência, tá bom? Questão de inadimplência. Após a precificação da Selic, o que aconteceu? Ciclo econômico. Então, o Bradesco falou que ia limpar o balanço dessas perdas, né? Muito mais em atacado, ainda sendo impactado ainda pela parte das americanas que estava ali sujando o balanço do Bradesco. Quando teve resultado do Bradesco, o Bradesco subiu aqui, né? Mas teve uma leitura do balanço do Bradesco momentânea muito boa. Mas depois, o que que aconteceu para ele vir de novo aqui trabalhar nas faixas de baixo? Custo de capital. O custo de capital geralmente é o último que os analistas olham, né? E ele estava um custo de capital alto. E a gente sabe que o Bradesco, realmente, para ele desmobilizar é muito pesado esse custo dele, né? Ele ainda tem muito elefante branco, tá? Enfim, a gente operou aqui no Bradesco, a gente operou aqui no Bradesco, a gente operou nessa faixa aqui que ele trabalhou há muito tempo e a gente analisou que se ele rompendo, né, ele ia trabalhar aqui nas faixas de cima, tá? Nessas faixas de cima. E aí o que aconteceu? Deu esse gap aqui, o que que foi? Resultado também. Ou seja, a Bradesco já mostrou um resultado melhor, tá? No primeiro trimestre de 2025. O que que eu espero agora de Bradesco? Para ser bem sincero, se a gente fosse fazer uma análise, eu acabei não fazendo análise de preço, né? Depois eu posso fazer, mas fazendo aqui uma análise de espacial, né? Eu esperaria que Bradesco corrigisse até, ele já corrigiu um pouquinho, né? Ele corrigiu em torno de 10%. Eu gostaria que ele visitasse aqui em torno de 16%, tá? Viesse buscar aqui a média de 200. Para aí sim ele ganhar força para voltar a subir. Mas pensando no médio e longo prazo, para mim, Bradesco, ele ainda tem que visitar essa região aqui, ó, dos 17,80, tá? E depois ele voltar para os patamares de R$ 20. Então, por isso que eu gostaria que ele viesse um pouquinho mais aqui, ó, para buscar uma liquidez aqui, ó, buscar uma liquidezinha aqui, né? Ou até um pouquinho mais, tá? Aqui seria interessante, ó. Aqui seria interessante buscar uma liquidez para depois ele voltar a subir, tá? Essa é a minha expectativa. Porém, como tem o balanço saindo amanhã, é, eu acredito que ainda o balanço vai vir bom, né? Vai vir bom, mas não uma explosão, né? Ele vem ainda numa progressividade de melhora, tá? Por isso que eu acredito que na hora que os analistas, né, tiverem olhando ali, analisando os números do Bradesco, ele ainda vai vir dar uma beliscada aqui embaixo para depois subir. É essa a minha expectativa. Agora, é claro, se os números vierem muito ruins, por alguma razão, novamente, aí cara, a galera, né, os fundos vão estar cansados de Bradesco, ele vai vir de novo visitar a parte de baixo aqui, tá? Ele vai vir de novo visitar essa parte de baixo. Tá longe? Tá longe, né? Mas o que eu tô querendo dizer?
com tudo isso daqui que já aconteceu no contexto do Bradesco, continua sendo uma instituição sólida, consistente, onde os fundos confiam, os grandes players confiam na instituição, tá? Mas isso, a confiança, né, é o risco de imagem que a gente fala. O risco de imagem aqui, ele é muito sensível. Então, se realmente o Bradesco não fizer a lição de casa neste trimestre, pode ser que ele volte a visitar aqui embaixo, tá? E de novo, mesmo os números estando bons, eu ainda acredito que ele venha beliscar um pouquinho mais embaixo para depois subir, tá? Então eu acredito que ele faça isso daqui. Claro que não vai direto, né? Ele pode fazer isso daqui, tal, né? Para ele visitar aqui embaixo, se os números vierem muito ruins, aí perde a credibilidade e risco de imagem, tá bom? Dado tudo isso, né, o que que a gente faz? Tá muito difícil criar algum tipo de operação, né? Eu sempre falo que nesses momentos, o que que o pessoal costuma fazer, né? Deixa eu desenhar aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar. Eles costumam fazer o quê? A compra do straddle, né? Compra o straddle. O straddle, quando você compra, é igual um comércio. Tira dinheiro do bolso na expectativa que o preço tem uma grande movimentação, ou ele suba ou ele caia. Eu não gosto dessa estrutura, porque se ele não se movimentar em torno de 8% para queda ou 8% para alta, né, o seu dinheiro vai virar pó, tá? O que que eu prefiro nessa situação aqui? Mas eu não faria, tá? Só estou falando que é uma operação um pouquinho melhor. É o straddle vendido. Só que o straddle vendido, você está esperando o quê? Uma lateralidade do ativo, né? Essa é a sua região de lucro aqui, tá? E essa aqui passa a ser sua região de prejuízo. Então, neste caso, qualquer movimentação brusca, brusca não, né? Mas qualquer movimentação mais forte do que também mais ou menos uns 8 para queda e uns 8 para alta, você começa a entrar numa região de prejuízo. Qual que é o legal dessa operação? O legal dessa operação é que é uma operação de crédito, né? Então, essa operação de crédito, você pode trabalhar com dinheiro. Como o resultado sai amanhã, também não faria esse tipo de operação, tá? Tá, Vinícius, então o que que você faz? Se fosse para montar alguma coisa agora, né? Se colocasse uma arma na minha cabeça e falasse para montar alguma coisa, eu montaria isso daqui, ó, para alta, tá? Ele também tem uma região de prejuízo aqui, mas essa região de prejuízo, para quem está dentro dos treinamentos, sabe que isso daqui a gente trabalha, nessa operação aqui a gente trabalha as rolagens, tá? Se ele vier visitar aqui essa parte de baixo e se manter aqui por um tempo, você está numa região de lucro limitado, mas está numa região de lucro. E se porventura vier muito bom aqui em cima, você passa para uma região de lucro ilimitado. Qual que é o ponto de atenção aqui nessa operação? Para o caso específico do Bradesco, essa operação é muito boa você fazer em Petrobras, por causa de liquidez de opções, tá? Petrobras, Vale, ela é boa, tá? E algumas situações de ações explosivas que a gente fala, né? Que elas se mexem muito. Ações explosivas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Magazine Luiza, MGLU3. São ações que se mexem muito rápido, tá? No caso de, aí vamos lá, Ambev, Banco do Brasil, CSN, né? Vou colocar mais uma siderúrgica aqui, CSNA. E Bradesco, tá? O que que acontece nessa operação? A ponta comprada dela, ela corrói muito rápido. Então fica atento a isso. Bradesco um pouco menos, tá? Então entre essas daqui, ó, ok, top. Essas daqui de cima, tá? Essas daqui de baixo, você tem que encaixar muito bem aqui em Ambev, você tem que encaixar muito bem aqui, você tem que encaixar muito bem aqui. Bradesco já ela fica é uma ação intermediária para você fazer esse tipo de operação, tá? Então você vai ter que ficar muito atento à opção ITM que você vende, tá? E muito atento à opção ITM que você compra. Você tem que ficar muito atento no que, Vinícius? Nas volatilidades, tá? Nas volatilidades. Então você tem que olhar as volatilidades de forma segregada. Você olha a volatilidade daqui e você olha a volatilidade daqui, tá? Lembrando que nessa operação você está vendendo aqui uma ITM e comprando uma aqui. Se você está vendendo, você quer vender vol. Se você quer vender vol, a vol aqui tem que estar alta, tá? E aqui é o oposto, está comprando, você quer comprar barato, então a vol tem que estar baixa. Então tem que haver uma distorção aqui,
tá? Eu estou falando só de vol, tá? Mas essa operação tem vários outros critérios. Estou falando para ficar atento, que dá para montar esse tipo de operação, dá para montar, mas tem que ficar atento a alguns critériozinhos, que é claro que aqui não dá para passar tudo. Quem quer saber todos os critérios, pode chamar aqui, comenta, né, que eu tenho um módulo, um treinamento exclusivo só dessa operação. Só dessa operação. Deve ter umas 10 aulas só dessa operação aqui. Tá bom? Mas era isso. O objetivo de hoje, vamos dar uma olhada rápida aqui, né, no volume. O volume vem caindo, né, justamente com essa expectativa de resultado, ó, o volume caindo, tá? Vamos ver a volatilidade aqui. Vamos ver um sobrecomprado, sobrevendido. Ele tá chegando na região do sobrevendido aqui, já interessante. E volatilidade. Aqui é a volatilidade do profit, tá? Não é a volatilidade separada por pontos, é a volatilidade como um todo. Eu não sei nem qual que é a metodologia que o profit calcula. Nem sei se está correto isso daqui, eu teria que checar, tá? Aí você pode fazer sua conta, você pode olhar no opções.net, mas olha que interessante aqui, né? Deu algum pau aqui e a volatilidade do nada de alta ela veio para baixa. Então, pensando aqui também, a volatilidade não está tão propícia para esse tipo de operação, tá? Mas, de novo, se fosse ter que montar alguma coisa, se colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, Vinícius, que operação que você monta aqui seria essa operação, tá? Deixa eu desenhar ela aqui de novo. Mas lembrando que ela tem vários critérios. Não adianta você querer, do nada, sair montando esse tipo de operação, tá? E outra, além de tudo isso, você teria que montar ela pequena, para caso você tenha que rolar a estrutura, você não tem que aumentar o seu risco, tá? Então tem isso também, tá bom? Então seria essa operação aqui. Tá? Operações baseadas em venda de put, agora, como tem resultado, não montaria nada, nada, teria que esperar o resultado sair, tá bom? Então, giro de mercado dia 29/7, 1 hora da tarde, fica por aqui.